De volta com o programa GRH, hoje entrevistando Walter Assunção, diretor da MVA, psicólogo e Master Coach. Ana Paula, temos perguntas? Temos muitas perguntas dos nossos telenautas e se você ainda não mandou, mande, aproveite essa oportunidade única de falar com o Walter, que é fantástico sempre ouvi-lo falar, como diz o Edivaldo Almeida, que te manda um abraço. Caro amigo Walter, é sempre um prazer ouvir você falar. Edivaldo, grande abraço, saudades, meu amigo, belos tempos que trabalhamos juntos, né? Bom, o Ricardo, não diz aonde é, ele te pergunta, Walter, as empresas de hoje estão dando preferência para os profissionais formados em áreas técnicas ou em universidades? É interessante. Eu diria que existe uma carência muito grande no mercado de profissionais da área técnica, né? Talvez uma demanda muito grande, mas, por outro lado, existe uma demanda muito grande também de profissionais de nível superior, especialmente engenheiros, né? A gente sabe que há uma demanda que não foi suprida pelas universidades brasileiras. Existe uma importação de profissionais de engenharia de outros países. A área de engenharia é extremamente carente hoje, em todos os segmentos, seja engenheiro civil, seja engenheiro de processo, seja um engenheiro de vendas, né? Uma área que cresce muito é o vendedor técnico, que precisa ter um curso de engenharia. Se essa pergunta foi feita com um cunho pessoal, né, o que eu faço, o que eu sigo, eu diria que a pessoa deve seguir realmente aquilo que está no coração dela. Ou seja, o que você gostaria de ser, né? Quando eu cheguei em São Paulo, há 28 anos, eu fui duramente criticado porque eu queria fazer psicologia. Os meus vizinhos, que eram muito bem de vida, né, insistiam o tempo inteiro para que eu fosse ferramenteiro, porque era o que dava dinheiro naquele momento. Mas não era interessante para mim, eu não tenho a menor vocação para ser ferramenteiro, né? Então eu diria isso, siga aquilo que você realmente tiver no coração, que você vai vencer, seja a área técnica ou não. A chave do sucesso, né, Walter? A Flávia pergunta, os jovens da geração Y querem subir na carreira com mais velocidade. Como os RHs das empresas lidam com esse tipo de funcionário, ou devem lidar, né? Eu creio que são poucos ainda, infelizmente, os RHs que têm ações voltadas para cada uma das gerações, né? Seja ela geração Y, geração X, né? Qualquer uma delas. Mas percebe-se que realmente o jovem, ele quer colher sem plantar. Ele começa hoje, ele já quer ser reconhecido, ele já quer ser promovido, enfim. Uma prática que eu acho que vale a pena é o RH fazer com que ele cresça de uma outra forma, que ele tenha uma carreira em Y, que ele tenha desafios o tempo inteiro, porque o jovem quer desafios o tempo inteiro, né? Por outro lado, até seguindo uma linha que a própria Ana Paula compartilha, é preciso ter ações também com os baby boomers, porque é um público teoricamente, desculpem quem não for, né, teoricamente mais acomodado. E a velocidade que o mercado imprime hoje e exige hoje precisa fazer com que essas pessoas também se movam mais, né? Então tem que ter ações para todos os públicos. E para os jovens em especial, eu diria, não os deixem parados. Façam-os ter desafios a cada momento, a todo momento. E óbvio, né, a conscientização de que é preciso plantar para poder colher, né? É verdade. Bom, uma pergunta de alguém que se identificou como RH, quer saber, como posso me aprofundar mais na área de RH? Quais os treinamentos oferecidos hoje no mercado, Walter? Dá para você comentar até um pouquinho do portfólio da MVA nesse segmento, ótimo, né? Nós temos na MVA, ela não se identifica a pessoa, não, né? Mas se você quiser, entre em contato conosco. Nós temos um treinamento chamado Formação de Analistas de Recrutamento e Seleção, em que a gente aborda desde a criação de missão, visão, valores para a empresa, até como fazer o mapeamento de competências,
como descrever um cargo, como fazer uma seleção por competências, como elaborar um planejamento para o treinamento, como executá-lo, como avaliá-lo, enfim. Então, esse é um treinamento que eu acho que vale a pena, e dentro dessa metodologia que a gente usa. Legal, então você... Não, mas eu acho que só o interesse dela em buscar esse desenvolvimento, porque é uma coisa que tem que ser adequada também, né? Às vezes a necessidade dentro da empresa que você está vem antes da sua preparação. Então é melhor você se preparar antes da necessidade e acreditar nisso, porque uma coisa é certa, quando o mestre aparece, quando o discípulo está pronto, aparece. Né? Querido, perfeito. Normalmente as pessoas ficam esperando uma promoção da empresa e não se preparam para isso, né? Então, perfeito o que você falou, né? Correr atrás antes, se antecipar. Bom, a Renata quer saber um pouquinho sobre a didática em treinamentos. Então ela pergunta assim: a didática às vezes não ajuda muito durante os treinamentos. Quando o público está mostrando desinteresse, qual a melhor forma de chamar a atenção deste público e voltá-los aí para uma melhor apreensão desse conteúdo? Nossa, que pergunta! Contratando um bom palestrante, um bom profissional. A gente se depara com isso, Renata, o tempo inteiro. Quando a gente encara um treinamento, o primeiro dia de treinamento, normalmente a gente ouve, principalmente em grupos de gerentes, de supervisores, um pessoal que tem aí uma maior liberdade para falar dos seus sentimentos. Recentemente, numa empresa, um deles disse o seguinte: Walter, esse treinamento não vai dar resultado. Quem deveria estar aqui não está. Quem deveria estar aqui era meu diretor, era meu presidente. A gente não consegue mudar nada. E eram os primeiros minutos do treinamento. E eu fui... Primeira dica que eu dou, Renata: nunca entre nesse enlace, né? Nunca entre nesse embate, melhor dizendo, porque vai virar uma discussão inócua, ninguém ganha com isso. Nesse caso específico, eu disse para ele que se por acaso o dono da empresa, os diretores estivessem lá, o resultado seria melhor, porque uma mudança que vem de cima para baixo, ela é mais fácil. Mas eu perguntei se havia exemplos de empresas que mudavam de baixo para cima. E ele não soube me responder. Então eu perguntei para ele se ele já tinha ouvido falar numa pessoa que nasceu no estábulo, né, onde só nasciam animais, e que nasceu fugindo, né, da polícia na época, e a humanidade se transformou em antes e depois dele. Ele me questionou: você está falando de religião, né? Eu falei: tá, então vamos falar de um outro. É um fato histórico, né? Independentemente de se você está falando do cristianismo, mas é um fato histórico. Né? Aí eu perguntei se ele já tinha ouvido falar também de uma pessoa que ficou preso quase 28 anos porque lutava pela igualdade entre brancos e negros, e que ao sair da prisão, a primeira decisão que tomou foi perdoar os brancos que o fizeram aquilo, e foi eleito presidente da África do Sul. Aí eu perguntei: veio de cima para baixo ou de baixo para cima? Ele falou: mas está longe. Eu falei: tá, então vamos falar de alguém que saiu de Garanhuns, num pau de arara, que foi metalúrgico em São Bernardo, que pôs na cabeça que deveria ser presidente da República, e hoje é um dos maiores líderes do mundo. Veio de cima para baixo ou de baixo para cima? Enfim, e agradeci muito por ele ter trazido essa questão, porque ele me deu a oportunidade de mostrar o poder que aquele grupo tinha para mudar a empresa. Então, Renata, dicas: nunca entre em conflito, em combate com as pessoas. Existem técnicas de programação neurolinguística, existem técnicas diversas, uso de jogos, de vídeos. O tempo inteiro a gente vai mudando de uma técnica para outra para pegar qual é o melhor canal de aprendizagem daquela pessoa. Onde que a gente vai tocá-la. Essa pessoa em especial que eu estou falando, no final do treinamento eu fui presenteado por ela. Eu não queria receber, mas me deu um presente de um valor fantástico, né? Agradecendo por tudo que aconteceram naqueles 5 dias de treinamento. Nossa, que bacana, Walter. Foi ótimo. Beleza de história. Obrigado pela oportunidade de contar isso, viu, Renata? Foi legal. E se você permite me
completar, dando essa dica para Renato, outro dia eu vi um comentário de um amigo no Facebook, que ele estava participando de um treinamento, e aí ele posta, né, indo para o coffee, que eles vão postando, né, indo para o coffee. 20 minutos depois ele posta: acabei de descobrir que coffee break mata a fome, não sono. Foi fantástico. Às vezes a gente quer dar o coffee bem na hora que as pessoas estão cochilando, e ele volta dizendo, como participante do treinamento, que peraí, não, talvez é a didática, a postura ali do profissional que tem que mudar. E o coffee não matou meu sono, matou minha fome. Então, essa dica do Walter foi fantástica. Então, tem que ter carta na manga. Então, tem que ter um jogo, tem que ter uma dinâmica para você acordar mesmo, para você se interessar. Tem que usar filmes, metáforas, alguma coisa que a pessoa fica esperando aí a moral da história e você nunca dá. A pessoa se interessa, então você vai plantando isso, não dá nem o produto pronto, mas vá plantando que ela vai se interessar, né? Mas tem que ter muito jogo de cintura quando você está à frente de um público mesmo, né, Walter? Eu só acrescentaria que eu acho que as ferramentas são importantes, tudo isso que vocês falaram, mas eu também acho muito importante você desenvolver a sua percepção, né? E a percepção a gente desenvolve ouvindo as pessoas, né? De tanto ouvir as pessoas, chega uma hora que você bate o olho, você entra numa sala de aula, você bate o olho e você percebe pela postura de cada um aquilo que está acontecendo na sala. E aí você pode usar a ferramenta mais adequada para evitar o problema e não esperar o problema acontecer para você agir posteriormente, né? Via de regra, as pessoas no começo de treinamento, pegando a linha do Quirino, elas estão assim. E é uma postura corporal que significa: será? O que essa pessoa está dizendo? Será que serve ou será que não serve? Quando eu vejo um grupo que está dessa maneira, eu interrompo o meu programa, obviamente, né, seguindo o que vocês acabaram de dizer. Eu interrompo o meu programa e uso uma técnica de convencimento, seja ela qual for, para que o grupo acredite: caramba, funciona. Depois disto, aí sim eu volto para o meu programa. E ainda dentro dessa linha de desenvolver a percepção, quando no passado eu começava treinamentos de negociação, por exemplo, dizendo assim: a maioria das pessoas acham que confiança é fundamental para negociar. E eu digo: você só negocia com quem você não confia. Eu começava de uma maneira polêmica. E gerava um alvoroço na sala, enfim. Porque as pessoas discordavam disso, porque entendiam confiança como algo que tinha a ver com julgamento de valor. E eu estava querendo dizer assim: se suponhamos que eu vá sair para tomar sei lá, o Quirino me chame para algum lugar: Walter, vamos para um passeio? Se eu confio, eu sei que o Quirino sabe o que eu gosto e ele vai fazer o que eu gosto, eu aceito na hora. Se eu não confio, eu digo: Quirino, tudo bem, mas para onde? Quanto tempo? Como vai ser? A partir desse momento, eu passei a não utilizar mais essa polêmica. Eu peço que eles leiam um texto que diz isto e que eles discutam o texto e tragam isso num poema, numa música. Fica muito mais leve, mais descontraído, mais interessante e mais adulto, para que ninguém durma e ache que o café desperta sono. Isso mesmo. Walter, seu contato? www.mvatreinamentos.com.br, telefone 11 31 14 31 10 14 41 31 10 14 41. Quero agradecê-los por estar aqui mais uma vez. É sempre uma honra enorme, e quero convidar as pessoas aos RHs principalmente, que queiram desenvolver as suas lideranças, que queiram fazer com que elas tenham realmente um resultado mais interessante, que nos contatem, porque a Escola de Líderes tem sido um sucesso enorme. Várias empresas já passaram por isto e todas elas estão nos meus contatos como recomendações. Obrigado. Obrigada, Walter, Quirino, TV ABCD, todos os nossos telenautas. Boa semana e até a próxima. Obrigado, TV ABCD, obrigado a GRH, obrigado a você que esteve conosco. Uma ótima semana e que Deus nos proteja.